Existe um momento curioso na vida de muitas pessoas em que algo começa a mudar silenciosamente. Não é uma crise evidente, não é uma discussão dramática e também não é um rompimento repentino com o mundo. Na verdade, tudo continua aparentemente igual. Você continua trabalhando, continua conversando com as mesmas pessoas, continua vivendo a mesma rotina, mas algo dentro de você começa a se deslocar. Talvez você já tenha sentido isso. Conversas que antes pareciam normais começam a cansar. Ambientes que antes eram confortáveis passam a parecer estranhamente pesados. Pessoas que sempre fizeram parte da sua vida continuam ali, mas você sente que algo na conexão mudou. E o mais curioso é que muitas vezes ninguém fez nada de errado. Não houve briga, não houve conflito. Mesmo assim, uma distância silenciosa começa a surgir. E então, aparece uma pergunta que pode ser desconfortável. Será que tem algo errado comigo? Muitas pessoas acreditam que esse afastamento significa frieza, egoísmo, ou até ingratidão. Mas Carl Jung via esse fenômeno de uma maneira completamente diferente. Para ele, em certos momentos da vida, esse afastamento pode ser um sinal profundo de transformação psicológica. Um momento em que a pessoa começa a se tornar consciente de algo muito importante. A versão antiga de si mesma já não comporta mais aquilo que ela está se tornando. Jung chamou esse processo de individuação. A individuação é o caminho psicológico de se tornar quem você realmente é, além das expectativas, dos papéis sociais e das identidades que fomos acumulando ao longo da vida. Mas esse processo raramente começa de forma confortável. Na maioria das vezes, ele começa exatamente assim, com um sentimento silencioso de desalinhamento. Como se certas conexões que antes pareciam naturais já não encaixassem da mesma forma. E isso pode ser confuso, porque durante muito tempo nossa identidade foi construída justamente através das relações, família, amigos, colegas de trabalho, ambientes sociais. Tudo isso ajuda a formar a imagem que temos de nós mesmos. Mas quando uma transformação profunda começa dentro da mente, algo inevitável acontece. Algumas dessas conexões começam a mudar. Não porque as pessoas são ruins, não porque você deixou de se importar, mas porque aquilo que antes mantinha a conexão já não é mais o mesmo. E muitas vezes esse afastamento acontece de forma tão silenciosa que a própria pessoa demora a perceber o que está acontecendo. Ela apenas sente que algo mudou. E é exatamente aqui que começa um dos momentos mais importantes da jornada psicológica de uma pessoa. Porque quando certas conexões deixam de fazer sentido, surge uma oportunidade rara. A oportunidade de descobrir quem você é, quando não está apenas tentando se encaixar nas expectativas ao redor. Se esse tipo de reflexão já faz sentido para você, aproveite agora para deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui exploramos psicologia profunda, autoconhecimento e os ensinamentos de Carl Jung para entender melhor essas fases da vida que muitas pessoas vivem, mas poucas conseguem explicar. E no próximo momento vamos explorar algo ainda mais importante. Por que esse afastamento costuma acontecer justamente quando a pessoa está passando por uma transformação interior profunda? Porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga essa fase da vida. Quando uma pessoa começa a se afastar de certas relações, a primeira reação costuma ser de culpa. Ela pensa que talvez esteja se tornando distante demais, ou que perdeu a capacidade de se conectar com os outros. Mas Carl Jung observou algo muito diferente em seus estudos sobre a psique humana. Ele percebeu que, em muitos casos, esse afastamento não acontece por frieza, mas por transformação. Para entender isso, precisamos olhar para algo fundamental na psicologia de Jung: a diferença entre persona e self.
A persona é a versão de nós mesmos que mostramos ao mundo. É o papel que aprendemos a desempenhar para sermos aceitos. Pode ser o profissional competente, o amigo sempre disponível, o filho responsável, a pessoa que agrada todo mundo. Esses papéis não são falsos, eles fazem parte da vida social. Mas existe um problema que Jung identificou. Muitas pessoas passam tanto tempo vivendo através da persona que acabam se afastando da própria essência. E então chega um momento da vida em que algo dentro da psique começa a pedir mais autenticidade. A pessoa começa a perceber que certas conversas já não fazem sentido. Certos ambientes parecem superficiais. Certos padrões de relacionamento parecem repetitivos. E então surge aquele sentimento estranho. Como se estivesse cada vez mais difícil sustentar certas interações que antes eram naturais. É nesse ponto que muitas pessoas começam a se afastar. Não porque se tornaram arrogantes, não porque deixaram de gostar das pessoas, mas porque algo dentro delas está mudando. E quando a mente começa a se reorganizar, aquilo que antes mantinha as relações também muda. Imagine alguém que durante anos construiu amizades baseadas apenas em distração, saídas frequentes, conversas superficiais, interesses momentâneos. Essas relações funcionam bem enquanto a pessoa está vivendo essa fase da vida. Mas quando ela começa a se interessar por outras coisas, por reflexões mais profundas, por um caminho mais consciente, a dinâmica dessas relações pode mudar. De repente, as conversas parecem vazias, os encontros parecem forçados, e aquilo que antes era natural começa a exigir esforço. Muitas pessoas interpretam isso como um problema, mas Jung sugeria que isso pode ser um sinal de crescimento psicológico, porque à medida que a consciência se expande, a forma como nos conectamos com os outros também muda. E isso levanta uma pergunta importante. Se você percebe que está se afastando de certas pessoas, será que isso significa que algo está errado com você? Ou será que pode ser um sinal de que você está se transformando? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que algumas relações começaram a mudar, mesmo sem nenhum conflito ou briga? Como se simplesmente algo tivesse deixado de encaixar? Se isso já aconteceu com você, conta aqui nos comentários. Porque ouvir essas experiências mostra algo interessante. Muitas pessoas estão vivendo exatamente essa mesma fase e muitas vezes não sabem explicar o que está acontecendo. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nesse processo. E ele explica por que esse afastamento costuma acontecer justamente quando a pessoa começa a se aproximar de uma versão mais autêntica de si mesma. Quando Jung falava sobre transformação psicológica, ele costumava destacar um detalhe que muitas pessoas ignoram. Toda mudança profunda na vida começa primeiro dentro da psique, muito antes de aparecer nas circunstâncias externas. Isso significa que antes de mudar de ambiente, de carreira, de objetivos ou até de círculo social, algo começa a se reorganizar internamente. E essa reorganização costuma trazer uma sensação muito específica, um sentimento de desalinhamento. É como se certas partes da vida que antes pareciam naturais começassem a parecer estranhas. Você pode continuar frequentando os mesmos lugares, pode continuar convivendo com as mesmas pessoas, mas algo dentro de você já não reage da mesma forma. O que antes parecia interessante agora parece repetitivo. O que antes parecia divertido agora parece cansativo. E o mais curioso é que muitas vezes nada mudou externamente. As mesmas conversas continuam acontecendo. Os mesmos hábitos continuam sendo repetidos. Mas a sua percepção mudou. E quando a percepção muda, tudo muda. Jung acreditava que isso acontece porque a psique humana está sempre buscando um estado de maior integração.
Em outras palavras, ela tenta aproximar quem você é por dentro da forma como você vive por fora. Enquanto existe uma distância grande entre essas duas coisas, a pessoa costuma sentir um tipo de tensão interna, mas quando essa tensão começa a se tornar consciente, algo inevitável acontece. Algumas coisas deixam de fazer sentido. Isso não significa que você se tornou melhor que os outros. Esse é um erro muito comum. A transformação psicológica verdadeira não torna ninguém superior. Ela apenas torna a pessoa mais consciente de si mesma. E quando essa consciência aumenta, certas dinâmicas deixam de funcionar da mesma maneira. Imagine alguém que durante anos manteve relações baseadas apenas em expectativas externas. Ser aceito, ser aprovado, ser incluído. Enquanto a pessoa vive nesse padrão, ela tende a se adaptar constantemente para manter as conexões. Mas quando começa a se perguntar quem realmente é, ou o que realmente quer, a dinâmica muda. Algumas relações continuam funcionando, mas outras começam a parecer forçadas, não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. E esse é um ponto que Jung considerava inevitável no processo de individuação. À medida que você se aproxima da sua própria essência, algumas conexões se fortalecem, enquanto outras, naturalmente, se dissolvem. Esse movimento não precisa ser dramático. Na maioria das vezes, ele acontece de forma silenciosa. As conversas diminuem, os encontros ficam mais raros. Certos vínculos simplesmente deixam de ter a mesma intensidade. E é justamente nesse silêncio que muitas pessoas começam a sentir algo que pode parecer desconfortável: a solidão. Mas essa solidão não é necessariamente negativa. Na verdade, para Jung, ela pode ser uma das fases mais importantes do desenvolvimento psicológico. Porque quando certas conexões se afastam, surge um espaço que antes não existia. Um espaço onde a pessoa pode finalmente se perguntar algo essencial: quem eu sou, quando não estou apenas tentando me encaixar? E é exatamente nesse espaço que algo novo começa a nascer. Mas antes disso acontecer completamente, existe uma etapa que quase todas as pessoas que passam por essa transformação acabam enfrentando. Uma etapa que pode ser difícil, mas que tem um papel fundamental na jornada de autoconhecimento. E entender essa fase pode mudar completamente a forma como você encara esse momento da vida. Existe uma fase muito específica nesse processo de transformação que costuma confundir muitas pessoas. É a fase em que o antigo começa a se dissolver, mas o novo ainda não apareceu. Durante esse período, a pessoa pode sentir que está entre dois mundos. Ela já não se identifica completamente com certas relações, ambientes ou hábitos que antes faziam parte da sua vida. Mas também ainda não encontrou novas conexões ou novos caminhos que realmente façam sentido. É como atravessar uma ponte no meio da neblina. Você já deixou algo para trás, mas ainda não consegue ver claramente o que existe do outro lado. Jung observou que esse tipo de fase é muito comum quando a psique está passando por um processo de individuação. A individuação não é apenas sobre descobrir talentos ou alcançar objetivos. Ela é, acima de tudo, sobre se tornar mais inteiro. E para que isso aconteça, muitas vezes a mente precisa se libertar de certos padrões que foram construídos apenas para manter a adaptação social. Durante anos, muitas pessoas aprendem a se ajustar ao ambiente, aprendem a dizer o que esperam que elas digam, aprendem a agir da forma que é considerada aceitável. Essas adaptações ajudam a construir relações, oportunidades e pertencimento. Mas em algum momento da vida, algo dentro da psique começa a pedir algo mais profundo: autenticidade. E quando esse chamado aparece, algumas relações começam a perder a sustentação que tinham antes. Não porque essas relações eram falsas, mas porque muitas delas estavam baseadas em versões antigas de quem você era.
Quando você muda, a dinâmica muda. Isso pode gerar um sentimento estranho. Às vezes a pessoa olha ao redor e percebe que já não se sente completamente pertencente a certos ambientes. As conversas parecem superficiais, os interesses parecem diferentes. E aquela sensação de estar em sintonia com o grupo começa a desaparecer. É justamente nesse ponto que muitas pessoas interpretam esse momento como um erro. Elas pensam que precisam voltar a ser como eram antes. Tentam se encaixar novamente. Tentam recuperar a antiga sensação de pertencimento. Mas Jung alertava que tentar voltar para uma versão antiga de si mesmo pode gerar ainda mais conflito interno. Porque quando a consciência se expande, é muito difícil voltar a viver da mesma forma que antes. É como tentar vestir uma roupa que já não serve mais. E é por isso que essa fase, apesar de desconfortável, pode ser extremamente importante. Ela cria espaço para novas formas de pensar, novas formas de viver e, principalmente, novas formas de se relacionar. Relacionamentos que não dependem apenas de adaptação, mas de afinidade real. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Você já sentiu que certos ambientes ou conversas começaram a parecer estranhos, mesmo que antes fossem completamente naturais para você? Como se algo dentro de você tivesse mudado, mas fosse difícil explicar exatamente o quê? Se isso já aconteceu com você, compartilha aqui nos comentários. Porque essa experiência é muito mais comum do que parece. E entender esse processo pode ajudar a atravessar essa fase com muito mais clareza. Porque, na verdade, esse afastamento silencioso pode estar preparando algo que muitas pessoas passam anos tentando encontrar. Uma forma muito mais autêntica de viver e de se conectar com os outros. Quando essa fase de afastamento começa a acontecer, muitas pessoas sentem que algo importante está sendo perdido. Elas olham para as relações que ficaram mais distantes, para os ambientes que já não frequentam com a mesma vontade, e surge uma sensação de vazio, como se algo tivesse sido retirado da vida. Mas Jung observou algo muito interessante sobre esses momentos. Aquilo que parece vazio, muitas vezes é apenas espaço. Espaço que antes não existia. Durante grande parte da vida, muitas pessoas vivem cercadas por estímulos constantes, conversas, compromissos, expectativas, papéis sociais. Tudo isso ocupa uma enorme quantidade de energia psíquica. Enquanto essa energia está completamente voltada para fora, sobra pouco espaço para um encontro mais profundo consigo mesmo. Mas quando algumas dessas dinâmicas começam a se dissolver, algo diferente acontece. A atenção começa a se voltar para dentro. Perguntas começam a surgir, perguntas que talvez nunca tenham sido feitas antes. O que realmente faz sentido para mim? Quais relações refletem quem eu realmente sou hoje? Quais partes da minha vida continuam apenas por hábito e não por escolha consciente? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, porque elas nos colocam diante de uma realidade que muitas vezes evitamos durante anos. Mas ao mesmo tempo elas são extremamente importantes, porque é justamente nesse momento que algo novo começa a surgir. Uma relação mais autêntica consigo mesmo. Jung acreditava que esse processo de interiorização era essencial para o crescimento psicológico. Ele dizia que muitas pessoas passam grande parte da vida tentando se adaptar ao mundo externo, mas poucas realmente param para entender quem são quando estão sozinhas. E quando alguém finalmente começa a fazer esse movimento, algo interessante acontece. A solidão deixa de ser apenas ausência de companhia e começa a se transformar em espaço de reflexão. Um espaço onde a pessoa pode observar seus próprios pensamentos com mais clareza, onde pode perceber quais caminhos realmente fazem sentido, onde pode reconhecer quais relações continuam sendo verdadeiras e quais existiam apenas por costume. Isso não significa que a pessoa precisa se afastar de todos, pelo contrário.
O que costuma acontecer é algo muito mais saudável. Algumas conexões se fortalecem, enquanto outras simplesmente deixam de fazer parte da vida. E isso acontece de forma natural, sem conflito, sem necessidade de ruptura dramática, apenas através de um ajuste silencioso. Mas existe algo ainda mais importante nesse processo. Quando alguém começa a viver de forma mais alinhada consigo mesmo, a forma como se relaciona com os outros também muda. As conexões deixam de ser baseadas apenas em hábito ou conveniência e passam a surgir a partir de afinidade real. Pessoas que compartilham valores semelhantes, conversas que fazem sentido, ambientes onde a presença não exige esforço para ser mantida. Mas para que essa fase realmente se complete, ainda existe um último ponto que Jung considerava essencial. Porque no final das contas, o verdadeiro objetivo desse processo não é apenas se afastar de certas pessoas. O verdadeiro objetivo é aprender a se relacionar de uma maneira muito mais consciente, consigo mesmo e com o mundo ao redor. E quando essa mudança acontece, algo surpreendente começa a surgir na vida da pessoa. Quando essa transformação interna realmente começa a se consolidar, algo muito interessante acontece na forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Antes, muitas decisões eram tomadas quase automaticamente, baseadas em expectativa, baseadas em medo de desapontar alguém, baseadas no desejo de manter certas relações funcionando. Mas depois de passar por um processo de maior consciência, a forma de escolher muda. A pessoa começa a perceber algo que Jung considerava fundamental para o amadurecimento psicológico. Nem toda relação precisa ser mantida a qualquer custo. Durante muito tempo, somos ensinados que manter relações é sempre sinal de maturidade, que insistir, adaptar e tolerar tudo faz parte de ser uma pessoa equilibrada. E em muitos casos, isso é verdade. Relacionamentos saudáveis exigem diálogo, compreensão e flexibilidade. Mas Jung observou que existe um limite. Quando uma relação exige que você abandone partes importantes de quem você é, algo dentro da psique começa a reagir. Porque o ser humano não foi feito apenas para se adaptar. Ele também precisa se expressar, precisa viver de acordo com aquilo que realmente faz sentido para ele. E quando isso não acontece por muito tempo, surgem sinais claros: cansaço emocional, sensação de desconexão, falta de entusiasmo, uma impressão persistente de que algo dentro de você está sendo ignorado. Esses sinais não são fraqueza, muitas vezes são apenas a psique tentando chamar atenção para algo importante. Algo precisa ser ajustado. E quando alguém começa a ouvir esses sinais com mais atenção, as escolhas começam a mudar. Algumas conversas deixam de fazer sentido, certos ambientes já não despertam o mesmo interesse, e algumas relações, naturalmente, se transformam. O curioso é que muitas vezes essas mudanças não acontecem de forma dramática. Elas acontecem com uma simplicidade surpreendente. A pessoa simplesmente deixa de investir energia onde não existe mais reciprocidade real e começa a direcionar essa energia para aquilo que realmente contribui para o seu crescimento. Esse é um ponto que Jung considerava essencial. A maturidade psicológica não significa agradar todo mundo. Significa aprender a equilibrar duas coisas fundamentais: conexão com os outros e fidelidade a si mesmo. Quando esse equilíbrio começa a aparecer, algo muito interessante surge na vida da pessoa. As relações se tornam mais leves, mais honestas, mais verdadeiras, porque elas não são sustentadas apenas por obrigação ou expectativa. Elas existem porque fazem sentido. E quando duas pessoas conseguem se relacionar nesse nível, algo raro acontece. A presença de cada uma fortalece a outra, sem necessidade de máscaras, sem necessidade de esforço constante para manter uma imagem. Apenas uma troca real.
Mas existe ainda uma última compreensão que Jung deixou muito clara, e essa talvez seja uma das ideias mais libertadoras para quem passa por esse processo. Porque no final das contas, o objetivo não é viver isolado. O objetivo é construir relações que respeitem quem você realmente se tornou. E quando isso acontece, a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor muda completamente. Quando Jung falava sobre amadurecimento psicológico, ele dizia que uma das mudanças mais profundas que podem acontecer na vida de uma pessoa é a forma como ela passa a enxergar os relacionamentos. No início da vida, muitos vínculos são construídos quase automaticamente. Família, escola, trabalho, círculos sociais. Grande parte dessas conexões surge porque compartilhamos o mesmo ambiente ou o mesmo momento da vida. E durante muito tempo, isso funciona. Mas conforme a consciência se expande, algo começa a mudar. A pessoa passa a perceber que nem todas as relações existem pelo mesmo motivo. Algumas aparecem para ensinar, outras aparecem para apoiar. E algumas simplesmente fazem parte de um ciclo que precisa acontecer naquele momento da vida. Jung acreditava que compreender isso traz uma sensação profunda de liberdade. Porque quando você entende que cada relação tem um papel dentro do seu desenvolvimento, você deixa de interpretar cada afastamento como uma perda. Alguns encontros acontecem apenas para marcar uma fase. Outros permanecem por muito mais tempo. E alguns poucos atravessam praticamente toda a nossa jornada. O problema é que muitas vezes tentamos manter todas as relações no mesmo lugar, como se cada pessoa precisasse permanecer exatamente da mesma forma na nossa vida. Mas a verdade é que as relações também evoluem. Elas mudam conforme nós mudamos. E quando você começa a aceitar esse movimento natural, algo muito interessante acontece. A vida se torna mais leve. Você passa a valorizar muito mais as conexões que realmente fazem sentido. Conversas profundas, relações onde existe respeito verdadeiro, ambientes onde você pode simplesmente ser quem é, sem precisar representar um papel. E ao mesmo tempo você deixa de carregar o peso de tentar manter vínculos que já não refletem quem você se tornou. Isso não significa abandonar as pessoas. Significa permitir que cada relação ocupe o lugar que naturalmente corresponde ao momento da sua vida. Algumas continuam próximas, outras se tornam memórias importantes, e algumas simplesmente seguem caminhos diferentes. Jung dizia que esse processo faz parte da individuação. O caminho de se tornar cada vez mais consciente de quem você realmente é. E curiosamente, quanto mais alguém avança nesse processo, mais autênticas se tornam as suas relações, porque elas deixam de existir apenas por hábito ou conveniência, e passam a existir por escolha. Escolha consciente, escolha madura, escolha verdadeira. Talvez seja por isso que muitas pessoas relatam algo curioso depois de atravessar esse tipo de transformação. Elas não passam a ter necessariamente mais pessoas ao redor, mas passam a ter relações muito mais significativas. Menos quantidade, mais verdade, menos obrigação, mais presença. E no final das contas, talvez seja exatamente isso que Jung tentava mostrar. A qualidade das relações que você constrói ao longo da vida costuma refletir diretamente o nível de consciência que você desenvolve sobre si mesmo. Porque, quando você começa a se tornar mais verdadeiro consigo, suas relações naturalmente começam a refletir essa mesma verdade. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, aproveite agora para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão buscando compreender melhor a si mesmas e suas relações. E agora, eu quero te deixar com uma última pergunta. Ao olhar para sua própria vida hoje, você sente que suas relações refletem quem você realmente se tornou? Ou ainda existem conexões que pertencem a uma versão antiga de você?
Compartilhar essa reflexão pode abrir conversas muito interessantes aqui nos comentários, porque entender a própria jornada muitas vezes começa simplesmente ao perceber que outras pessoas estão passando pelo mesmo processo.